História de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Cinco séculos se passaram, mas o gênio fundador da Companhia de Jesus ainda se revela atual, deixando em seus exercícios espirituais a luz de uma mensagem sugestiva e misteriosa. Filho de uma família numerosa da nobreza rural, Iñigo Lopes de Oñaz e Loyola nasceu em 1491, no Castelo de Loyola, província basca de Guipúzcoa, ao norte da Espanha. Caçula de 11 irmãos, ficou órfão de mãe aos 8 anos de idade e de pai aos 14 anos. A infância de Inácio foi a de um menino da nobreza, talvez um tanto mimado por sua condição de caçula e por ser órfão de mãe. A educação religiosa que recebeu foi mais piedosa que sólida. Inácio recebeu a tonsura sendo ainda quase adolescente, tornando-se então clérigo de ordens menores. Destarte, poderia receber um benefício eclesiástico de caráter econômico vinculado a essa condição e título. Vê-se, entretanto, pelo processo aberto contra ele em Pamplona, que seu comportamento deixava muito a desejar. Das atas desse processo, se deduz que seus costumes, seu modo de divertir-se e seu penteado estavam longe de ser os de um homem de igreja. Não se sabe qual foi o delito que Inácio e seu irmão Pedro cometeram num dia de carnaval. Deve ter sido o suficientemente grave para fazê-lo fugir e recorrer à sua condição clerical, a fim de escapar da acusação. A impressão que deixam essas primeiras notícias de sua vida é que Inácio era um rapaz um tanto aloucado, com inclinação para brigas e certamente muito consciente dos privilégios que lhe vinham do seu nascimento e da sua condição de fidalgo. Com 15 ou 16 anos, Inácio foi completar sua educação em Arévalo, hoje na província de Ávila, na casa de Dom Juan Velázquez, contador-mor do reino de Castela. Como era amigo do pai de Inácio, ofereceu-se para acolher como mais um filho seu o caçula dos Loyola. O adolescente deve ter se sentido ali como em sua própria casa, rodeado dos filhos de Velázquez, alguns dos quais teriam a mesma idade que ele. Com eles vive em grande estilo. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas 3 perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse à noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte: o que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante, mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje?
E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala: não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito nesse dia. Pergunte-se: como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes nesse dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. É claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la.
Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por...